Prezados irmãos internautas, eu apresento a minha saudação, desejando que a bênção de Deus se faça presente em todos os corações, que se estenda a cada um a bênção preciosa de Jesus, Maria Santíssima, da nossa querida e santa Vó Rosa e também do nosso querido primaz, o santo irmão Aldo. Aos nossos visitantes, as nossas considerações com sentimentos de gratidão pela sua presença. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco, participando desse momento de fé. Lembrando a todos que já se faz presente os anjos e santos que foram designados dos céus para conosco estar. E isso para nós também é motivo de muita alegria, saber que isso é uma realidade em nosso meio, por meio da revelação de Deus ao Consolador e ao profeta dos tempos da regeneração. Nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração, e eu convido por gentileza os que estão assentados para que se coloquem em pé, e ainda em tempo eu peço que curvem suas cabeças, suas mãos estejam levantadas aos céus, e muita reverência, irmãos, neste momento. Vamos então falar com o nosso Criador. Santíssimo Deus, glorioso e onipotente Pai Celestial, é imensa a nossa alegria, a nossa satisfação de aqui estar, fazendo parte deste santo caminho e nesta oportunidade, prestando ao Senhor e a todos os santos e anjos da Tua glória, o nosso culto de adoração e louvor. Dando graças a Ti, ó Pai, pelo Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, que nos deu a vida, a paz, a felicidade e nos colocou em contato contigo. Por meio do Seu sacrifício, pagou os nossos pecados, nos deixando sem dívida alguma. E hoje nós estamos aqui, sendo orientados pelo seu Evangelho. Evangelho que dá vida, que prepara filhos para a glória de Deus. E isso é motivo de muita alegria e de satisfação, saber que estamos no caminho que é Cristo Jesus. Aqui adoramos de todo o nosso coração a sua Santa Mãe, Maria Santíssima, porque ela é nossa Mãe, é Rainha dos céus, e intercede diante de Ti, ó Jesus, por nós aqui nesta terra. Por isso, ó Mãe querida, nós Te glorificamos muito e somos felizes por saber que a Senhora nos vê nesta terra e nesta igreja como Teus filhos. E isto para nós é motivo de alegria, de satisfação, saber que nós temos uma Mãe Celestial que faz parte da nossa vida e intercede a Deus por nós. Mas amamos de todo o nosso coração a querida e santa Vó Rosa, porque Jesus a formou como Espírito Consolador e colocou em nosso meio para nos ensinar o Evangelho eterno, nos dando o lenitivo para que um dia nós possamos estar com Deus em sua eternidade, vivendo em alegria, vivendo em santidade, na comunhão com todos os santos e anjos da glória celestial. Mas por ser da vontade de Deus, adoramos e bendizemos também o nosso querido e santo irmão Aldo, por saber que ele é o profeta dos tempos da regeneração, e conosco está neste santo caminho, falando em nome de Jesus, e nos orientando, para que tenhamos paz e possamos nesta terra, vencer os obstáculos de cada dia com maestria, com satisfação. Por isso, querido e santo irmão Aldo, estamos reunidos como parte do Teu povo nesta filial, e queremos que o Senhor se faça presente, ainda que por alguns instantes, para nos ajudar neste momento de fé, de maneira que os Teus filhos, nossos visitantes, os internautas, saiam daqui muito felizes, agradecidos pelo alimento que receberam. E assim sendo, entregamos em Tuas santas mãos a nossa reunião, para que tudo seja feito em conformidade com a Tua santa e bendita vontade. E os nossos atos, os nossos gestos, a nossa reunião, enfim, seja para a glória, honra e glória de todo o poder celestial do nosso Deus e Pai. Amém. Cantemos o hino de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte.
Amém. Os que tiver lugar poderão se assentar. E vamos continuar louvando estes santos de Deus, irmãos, cantando mais alguns hinos do nosso inário. Vamos cantar o hino de número 60, Avante, Filho de Deus. Setenta e sete, amar, servir. Hino de número 76, irmãos. Mocidade, trabalhai. Muito bem, irmãos, agora, atendendo à programação do nosso coral, ouviremos o hino que tem como título Livres com Deus.
Muito bem, irmãos. Ouviremos agora pelo coral o hino que tem como título Profeta Amigo. Divino que ilumina o meu caminho.
irmãos. Agora nós teremos também a oportunidade de oferecer as nossas contribuições para a expansão desta obra aqui na terra. E dar as nossas contribuições a esta igreja, irmãos, retrata no reconhecimento de gratidão a Deus, a Jesus, por tudo quanto eles fizeram e têm feito por nós. A começar pelo presente, irmãos, que eles nos deram, o Espírito Consolador, para formar uma geração divina, um povo santo, um povo que defende a honra e a integridade do reino do nosso Pai nesta terra. Situação que só pode ocorrer quando se tem, irmãos, as revelações dos céus. E a Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo, eles receberam de Jesus e do nosso Deus as revelações que são os recados que se fazem necessário para um povo nesta terra, a fim de que este povo seja preparado para um dia reinar eternamente na glória celestial. No entanto, irmãos, nós temos que ter um objetivo em nossa vida, ter um prazer em nossa vida, é exatamente de divulgar a nossa obra. E divulgar, irmãos, porque ela é bonita. Divulgar, irmãos, porque ela é dos céus. Divulgar, irmãos, porque sabemos que esta igreja é um presente que Jesus nos deu, através da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Porque eles foram preparados no reino dos céus pelo nosso próprio Deus, por nosso Senhor Jesus, para trazer as recomendações do Criador aos nossos corações. E é isso que nós temos recebido, irmãos, diuturnamente, seja através do programa Hora Milagrosa, através da internet ou por meio das nossas mensagens, quando aqui nos reunimos para receber o presente de Deus, que é esta mesa de mensagens, de conselhos, que edifica a nossa alma, educa o nosso espírito e nos prepara para que um dia nós possamos nos ver, irmãos, eternamente no reino celestial. Nós temos aqui uma recomendação ou um pedido, irmãos, do conselho de nossa igreja, que diz assim: estimados irmãos, nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos valiosos sobre o valor de nossa igreja, como uma obra de fé e caridade, ao nos aconselhar como devemos amá-la e lutar por esta obra de grande valor para a salvação de muitas almas, para a glória de Deus, o nosso Pai, e do seu reino. Assim nos ensinou o nosso querido irmão Aldo. Se lhes ensino sobre o dever sagrado de contribuir para a nossa igreja, é porque o apostólico precisa ser caridoso, é o que diz aqui o santo irmão Aldo. Pois sempre tenho ensinado que a igreja apostólica é uma obra de fé e caridade. Fé, porque preparamos o coração do nosso povo para que tenham um perfeito conhecimento do poder de Deus, do seu reino, da sua justiça e de seus ensinos. Caridade, porque a nossa missão é salvar o pecador, ajudar os humildes de coração a vencer os problemas da vida, vencer o pecado e a ter sabedoria dos céus, para saberem como proceder em seu viver. Portanto, lutamos para unir corações e terem felicidade e paz na família, e para que os enfermos possam ser curados pela fé no poder de Deus e dos seus santos poderosos, e para santificar um povo para o reino do nosso Deus. É o que o nosso querido irmão Aldo diz, que é a missão desta santa igreja. Esta é a missão da nossa igreja. Portanto, cada apostólico deve contribuir com suas ofertas e seus dízimos, fazendo sempre com amor, dedicação e despreendimento, tendo misericórdia dos que sofrem, dos que são dominados pelo poder do mal, dos vícios, para que eles tenham a oportunidade de conhecer nossa igreja, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Santos poderosos que Jesus nosso Senhor formou em nossa igreja para a salvação de almas preciosas para Deus, o Pai.
E fazendo assim, os irmãos e irmãs estão praticando a verdadeira caridade, pois fazendo com todo o amor irão colher frutos preciosos para a sua alma, para o seu lar e também, irmãos, ele diz aqui, para a sua felicidade. Portanto, nosso santo irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, precisam de um povo que saiba fazer caridade e que ame a sua igreja e o seu próximo, para que possamos salvar muitas almas e santificá-las, para que herdem a salvação e a vida eterna. Por este motivo que o nosso santo irmão Aldo sempre apelava ao nosso coração, a fim de contribuirmos para o sustento da obra gloriosa que a nossa igreja está realizando, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, para a salvação e a felicidade dos humildes de coração, que procuram o caminho para o reino do nosso Deus. Assim também nós do Conselho Deliberativo, apelamos ao vosso bondoso coração, para nos ajudar a levarmos avante a obra de nossa igreja, para que ela cumpra sua missão como obra de fé e caridade, para a salvação de milhares de almas, pela missão sublime de nossa igreja. Recebam o nosso abraço fraternal, com as preciosas bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do pastor por excelência, o nosso querido e santo irmão Aldo. Irmãos, é o apelo do conselho de nossa igreja, exatamente aqueles que foram escolhidos por nós, para eles dirigirem a nossa igreja, cuidando da parte administrativa, porque a nossa igreja não pode parar. A nossa igreja, irmãos, precisa continuar lutando nesta terra, porque ela tem o que há de melhor e maior em matéria de religião. É a igreja que nasceu nesta terra para preparar um povo para Deus, para preparar uma nação nesta terra, irmãos, que defenda a honra e a integridade do reino do nosso Pai. Situação que só pode acontecer por meio da santidade. E é o que mais esta igreja, irmãos, tem ensinado a este povo, porque tem autonomia para isso. Porque tudo que esta igreja tem ensinado é aquilo que Deus, o nosso Pai, deixou em nossos corações, através desses santos poderosos. Então, por essa razão é que os nossos irmãos devem, neste momento de fé, nesta oportunidade, estender a sua mão e, irmãos, fazer o melhor que puderem, apresentando assim o seu gesto de gratidão a Deus e, naturalmente, apresentando, irmãos, o seu gesto de caridade àqueles que estão necessitando de conselhos à semelhança do que esta igreja vem dando e vem realizando através desta obra neste santo caminho. Eu vou fazer uma oração e em seguida as nossas irmãs irão passar recolhendo as contribuições dos irmãos. Querida e Santa Vó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador, mais uma vez falei aos corações dos teus filhos sobre as contribuições para o sustento desta obra aqui na terra. Muito feliz e agradecido, porque sei que eles têm recebido a nossa mensagem com muita gratidão a Deus e o respeito por esta obra tão gloriosa e santa, e naturalmente reconhecendo o que estão fazendo para o bem desta nação. Por isso, peço à Senhora Santa Vó e ao santo e querido irmão Aldo que consagre as nossas contribuições, mas que nos abençoe também, garantindo o nosso pão de cada dia, o nosso sustento, para que nós possamos reconhecer a veracidade do poder extraordinário do nosso Pai, que se faz presente nesta igreja e em especial em nossa vida. Desta forma, declaro consagradas as nossas contribuições para o sustento da manutenção desta igreja aqui na face da terra. Amém. As nossas irmãs poderão passar recolhendo as contribuições. Em seguida, nós vamos ouvir um hino orquestrado, irmãos, que tem como título Dia de Gozo e Paz.
Prezados irmãos, eu irei fazer a leitura da mensagem que depois do próximo hino, nós iremos refletir sobre ela. Eu peço a todos os irmãos que prestem bastante atenção nas palavras, porque é sobre este tema que depois nós vamos falar. E aqui fala sobre o juízo temerário. E diz assim: chama-se de juízo temerário o julgamento apressado, arrogante, baseado em impressões, em informações de segunda mão, em maledicência e no ouvir dizer. Por trás do juízo podem estar a inveja e o ciúme, a competição e o desejo de vingança. O mandamento de Jesus no Sermão da Montanha é claro: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Estas palavras de Jesus ensinaram e corrigiram aqueles homens que tinham este péssimo costume, pois o egoísmo frio leva o ser humano a não ver e nem suspeitar de seus defeitos, mesmo graves, e a aguçar a vista para descobrir e enxergar e exagerar os pequenos defeitos dos outros. Não julgueis para que não sejais julgados. São Paulo nos deixou um alerta, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. São Tiago nos afirma: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. São Lucas complementa: não julguem, aí vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoe, e serão também da mesma forma perdoados. Nosso santo irmão Aldo assim nos aconselhou através deste boletim no ano de 2006. Um dos péssimos costumes do ser humano e que tem prejudicado a santificação e a vida do nosso povo é o mau costume de cuidarem mais da vida dos outros com comentários e fofocas do que da sua própria vida. Este mau hábito gera muita inimizade, descontentamento e tem magoado muita gente. A doutrina de Jesus e do Consolador ensina que cada um deve cuidar melhor da sua própria vida, da sua conduta, do seu falar, dos seus negócios e de sua família. Se cada um cuidasse só da sua vida, tudo seria melhor. Não haveria inimizades, nem fofocas, nem intrigas, nem mágoas, nem guerras e muito menos política, que só geram divisões e problemas graves na sociedade e também na família. A missão que Deus o Pai deu ao homem é de promover a paz e a união, preservar na fé e viver feliz com todos. Nunca ficar olhando, comentando e criticando a vida do seu próximo, pois cada um é responsável pelos seus atos e serão responsabilizados por eles diante da justiça divina. A Santa Vó Rosa, quando ainda estava na terra, sempre ensinava o seu povo o seguinte: sejam simples como uma pomba, mas espertos como uma serpente. Ser simples como uma pomba é ser manso e humilde de coração, e não ser orgulhoso nem soberbo, mas saber respeitar o seu semelhante, tratá-lo com dignidade, bondade, respeito e atenção. Esperto como uma serpente quer dizer o seguinte: ao perceber o perigo, a serpente foge e procura um lugar seguro. Portanto, o Filho de Deus, ao perceber que uma conversa ou um comentário é perigoso e pode criar sérios problemas, corta a conversa com educação
e sai imediatamente do laço que lhes foi armado. Há tantos assuntos bons para se conversar, fatos importantes que edificam a fé e enobrecem a existência do fiel a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Entretanto, o que sempre deve ser evitado são os comentários, fofocas e juízo temerário da vida de outras pessoas. Nunca comentem com ninguém particularidades da sua própria vida, de alguém da sua família ou do seu círculo de amizade, pois isto é perigoso e traz graves consequências para quem comenta e para a pessoa cuja vida está sendo devassada. Assim se expressou o Santo Irmão Aldo. Eu lhes afirmo com convicção e segurança, sigam este meu conselho se quiserem evitar problemas, perturbações e inimizades. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Cuidem bem da sua vida, se consagrem, isto é, se dediquem a fazer o bem e procurem sempre o melhor para si. E com isto evitarão estarem cuidando da vida do seu semelhante. Assim saberão os direitos de todos. Portanto, se não puderem ajudar, não atrapalhem. Este é o meu conselho, para que tenham uma vida feliz, abençoada e repleta das bênçãos de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Nosso Senhor Jesus nos trouxe a vida espiritual, onde somos agraciados com muitos privilégios, mas também incumbidos de grandes responsabilidades que apontam para um dia de juízo, em que seremos individualmente julgados por Deus e recebemos o galardão de acordo com o teor das nossas obras e do nosso coração. Nosso Senhor nos ensina, em primeiro lugar, que não devemos estar prontos para condenar as faltas de nossos companheiros de caminhada, mas antes olharmos para a nossa própria fragilidade e assim aprendermos a ser misericordiosos com o próximo, ajudando-o a levar suas cargas. Jesus não está proibindo o uso da razão, iluminada pela verdade para discernir o bem e o mal, e condenar as más obras, pois a Igreja foi dada tal autoridade para exercício da disciplina que honra e dignifica o Filho de Deus. Por isso, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos aconselharam que devemos ser muito prudentes, sábios, observadores e praticantes da santa doutrina e disciplina, sempre considerando e amando uns aos outros como irmãos, na caminhada em direção ao mesmo objetivo que é o reino dos céus, compadecendo-nos e prontos para ajudarmos nas fraquezas alheias, bem como sermos ajudados em nossas próprias fraquezas. É a mensagem do conselho de nossa igreja, irmãos, e nós vamos ouvir agora pelo coral o hino que tem como título Abrigo Divino.
Muito bem, irmãos. Agora eu quero pedir a atenção de todos para os momentos que nós iremos passar, refletindo, irmãos, na mensagem que nos propõe falar sobre o juízo temerário. Um tema, irmãos, que exige da plateia ou desta igreja muita atenção para os conselhos. E eu aqui nesta oportunidade quero aproveitar os momentos para refletir com todos os nossos irmãos, os nossos internautas, também nossa visitante, os cuidados que nós devemos ter, irmãos, com o bem mais precioso que nós temos. Porque se nós cuidarmos do bem mais precioso que nós temos, nós vamos seguir em frente, irmãos, sempre valorizando o nosso semelhante. E quando formos tentados a aplicar juízo temerário, seja nesse ou naquele, nós vamos lembrar muito bem deste bem precioso, que é o único bem nesta terra, irmãos, que vai abrilhantar o reino do nosso Deus em sua glória. Por essa razão é que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, não ficará pedra sobre pedra, que não seja destruída. Então Ele estava falando das riquezas deste mundo, que por mais que seja linda, por mais que aparentemente sejam perfeitas, mas nada disso será abrilhantado o reino do nosso Pai. Apenas o nosso espírito, o ser glorioso, irmãos, que nós temos dentro de nós, que é um corpo semelhante ao nosso corpo espiritual, o nosso corpo material. E foi justamente por essa razão que Deus, o nosso Pai, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, ou seja, parecido conosco. Para dizer que assim como nós, Deus, o nosso Pai, Ele tem braço, Ele tem perna, Ele tem boca, Ele tem rosto, Ele tem cabeça, então Deus é um homem, assim como nós. Se nós, irmãos, tirarmos uma selfie do nosso corpo todo, nós vamos ver a nossa semelhança. Assim é Deus. Então, se Deus é assim, é evidente que o ser que está dentro de nós, o Espírito, ele não é um minúsculo, uma fonte, alguma coisa que nos traz sabedoria, mas ele é um homem também, é um ser também, e único, que vai regressar, irmãos, ao seu lugar de origem. E é justamente por essa razão, irmãos, que toda a vida, desde a fundação desta Santa Igreja, aqui nesta terra, em nome de Jesus, nosso Senhor, em nome de Deus, o nosso Pai, nossa querida e Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, irmãos, como Consolador bendito da promessa de Jesus, e o Santo Irmão Aldo, como profeta dos tempos da regeneração. Tem procurado trabalhar, irmãos, pela santificação deste povo nesta terra, a fim de que este mesmo povo saiba, com sabedoria, nesta terra, enquanto aqui vivermos, defender a honra e a integridade do reino do nosso Pai Celestial. Porque aqui nesta igreja, irmãos, nós temos uma noção do que é os céus. É bem verdade que nós nunca vamos saber como é o céu. Porque por mais que o nosso querido e santo irmão Aldo tenha nos contado como é este reino, a beleza que lá é, a nossa mente não pode alcançar. No reino dos céus há grandes maravilhas que o nosso pensamento não alcança. Isso para dizer que nós só vamos conhecer esse reino, a plenitude, a beleza que lá é, irmãos, quando deixarmos o nosso corpo. Mas esta igreja, irmãos, ela tem lutado muito pela santificação deste povo. É bem verdade que nós adoramos a Jesus,
reconhecidos, gratos ao nosso querido Mestre pelo seu sacrifício. Porque foi o sacrifício de Jesus, irmãos, que veio eliminar o nosso pecado. Mas o sacrifício de Jesus, irmãos, sem o seu evangelho fazendo parte da nossa vida, ele não tem valor, não pode ter valor. E foi justamente por essa razão que nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que a fé sem as obras, elas são mortas, irmãos. Elas não têm valor. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós fazemos. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, que é justamente aquilo que está sendo falado aqui, o juízo temerário. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. E principalmente quando falamos mal de alguém, do nosso semelhante. Porque essa igreja, irmãos, ela luta pela santificação de um povo. E como é que nós, como igreja do Reino dos Céus, vamos lutar contra a santificação de alguém? Falando mal, denegrindo a imagem do nosso semelhante, desprezando, irmãos, a sua idoneidade como filho de Deus. Entendam que aqueles que agem desta forma estão pecando mais ainda. Porque o nosso objetivo nesta igreja, irmãos, é ajudar a salvar. É sempre, irmãos, procurar as coisas boas, as coisas que edificam, que faz com que o nosso semelhante, e nesta igreja, com que o nosso irmão cresça. É necessário que tenhamos o objetivo de nos encontrarmos todos no reino do nosso Pai. Imaginem que alegria, irmãos, nós nos encontrarmos no reino dos céus. Porque quando nós vamos para o reino dos céus, a nossa fisionomia é a mesma. É bem verdade que aqueles que já estão numa idade avançada, a Santa Avó Rosa já nos contou. Quando chega lá no reino dos céus, ele tem a aparência de um jovem, porque o espírito ele não fica velho, ele fica jovem. Ele cresce de acordo com o crescimento do corpo, mas ele não fica velho. Mas a aparência do Espírito é a nossa aparência. De maneira que chegando lá no céu, nós vamos conhecer as pessoas que são nossos conhecidos nesta terra. A semelhança de Jesus, muito embora nós não tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente Jesus. Mas nós conhecemos a Santa Avó Rosa e ela está lá no céu, gloriosa, como Espírito Consolador com sua glória, muito linda e maravilhosa. E nenhum de nós vamos desconhecer a Santa Avó. Da mesma forma, irmãos, o nosso querido e santo irmão Aldo está no reino dos céus, um jovem bonito. Não é aquele senhor que nós conhecemos aqui, já com idade de 86 anos. Mas uma pessoa maravilhosa, de uma vestimenta, irmãos, resplandecente. Mas o aspecto físico do santo irmão Aldo, a sua aparência, irmãos, nunca vai nos negar. Assim somos nós também quando chegarmos no reino dos céus. Entretanto, prezados irmãos, nós temos que lutar para que isso aconteça. Porque Deus nos colocou nesta terra para nos dar uma oportunidade de crescermos e conquistarmos, irmãos, os maiores galardões no reino do nosso Pai. Vamos imaginar, irmãos, quando Deus criou este universo. Ele criou este universo. E aqui Ele criou também os peixes. Criou os animais para nos alimentarmos. Também a semente para colhermos, plantarmos, colhermos e também nos alimentarmos. Então vejam, preste muito bem atenção nesta mensagem, que ela é muito profunda e os irmãos vão entender. É uma mensagem que precisam colocar a cabeça no travesseiro e refletir na mesma. Então vejam que Deus, o nosso Pai, criou esse universo e nele colocou os animais para nos alimentarmos dele, as sementes para plantarmos,
colhermos e também nos alimentarmos. É justamente o que acontece hoje. Deus nos criou com esta finalidade, porque primeiramente Ele criou tudo, vejam bem. E aí depois Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois de Deus, o nosso Pai, criar tudo isso, irmãos, e criar o homem justamente para fazer parte deste mundo, deste universo, e aqui trabalhar para o seu sustento, Ele disse que criou um paraíso. Mas Ele criou um paraíso, irmãos, para o segundo homem. E qual é o nosso segundo homem? É o nosso espírito. Porque o primeiro homem é a matéria. Observe o que eu estou falando para não confundirem. Porque a matéria é que vem primeiro, com a colaboração do homem e da mulher. E o segundo homem vem depois, que é o espírito que Deus dá aquele corpo para viver com ele. Então é por isso que a história diz, o primeiro homem é Adão, aí depois vem o segundo, que é o espírito. Então este espírito, Deus o nosso Pai, criou um paraíso. E onde é que está esse paraíso? Dentro de nós. Porque este segundo homem, irmãos, ele está dentro de nós. E ele tem capacidade de viver num paraíso, mas depende de cada um de nós. Porque o espírito, irmãos, ele não sente dor de cabeça, ele não sente dor de dente, ele não sente dor de estômago, ele não sente absolutamente dor nenhuma que o corpo sente. A única coisa que o espírito sente são as nossas ações. Se nós realizamos boas ações, o espírito ele fica feliz com isso. E ele vai se preparando ainda mais para conquistar galardão no reino do nosso Pai. Mas se as nossas ações forem más, a tendência, irmãos, é ele perder o direito de viver nesse paraíso. Porque as más ações levam ao espírito angústia, tristeza, horrores, porque ele já começa a sentir, irmãos, que está perdendo, irmãos, a natureza divina. Porque a única coisa que faz com que o nosso espírito perca a natureza divina é exatamente o pecado. Então Deus, o nosso Pai, Ele criou este paraíso, e neste paraíso, o que Ele colocou? O amor, Ele colocou o perdão, Ele colocou a gratidão, Ele colocou a misericórdia, Ele colocou a caridade. E é tudo isso que deve fazer parte da nossa vida. O pecado jamais. Porque o pecado vai afastar este espírito, irmãos, vai tirar deste espírito a natureza divina. E a natureza divina é exatamente essas qualidades boas que esta igreja constantemente tem nos ensinado. Então nós precisamos entender isso. E o Espírito, quando ele recebe estas qualidades, esses frutos que Deus, o nosso Pai, implantou em nossa mente para alimentar este Espírito, quando ele sair deste corpo. Porque o corpo, irmãos, a matéria, ele não resiste à eternidade. Ele vai ficando fraco, seja por meio da doença, seja por meio da idade. Chega um momento que o espírito vai ficando fraco, que o corpo, digo melhor, vai ficando fraco, e este espírito que está dentro de nós, ele não resiste mais o corpo, ele tem que sair. E se nós fizermos coisas boas, se nós zelarmos deste espírito, naturalmente quando ele sair deste corpo, ele vai para o reino dos céus, conquistar, irmãos, o seu galardão. Diferente daquele, irmãos, que tendo recebido uma carga pesada de maldade, de ruindade, naturalmente perdendo a natureza divina, ele vai ficar por aí. Irmãos, vagando neste mundo. Olha que situação. Olha os cuidados que nós devemos ter com este ser que está dentro de nós. Olha como nós devemos conservar este paraíso que Deus, o nosso Pai, deixou, irmãos, em nossa mente e no nosso coração. Exatamente para alimentar este espírito. Exatamente, irmãos, para alimentar esta vida.
para dar esperança e, por que não dizer, a certeza, irmãos, de que este Espírito, este ser que está dentro de nós, tão logo ele deixa o nosso corpo, ele tem, irmãos, um destino final feliz, porque é justamente o que ele quer. Uma coisa muito engraçada, irmãos, é que quando nós estamos na vida do corpo, nós lutamos pela vida. Quando nós ficamos doentes, nós vamos para um hospital, procuramos um médico. Muitas vezes gastamos tudo que nós temos pela vida, porque nós queremos viver. Nós queremos seguir em frente. Mas na vida espiritual, aqueles que estão separados de Deus, eles lutam pela morte. E eles não podem mais morrer, porque o espírito não morre. E é justamente por isso que a história diz que eles querem morrer e não podem mais morrer. Que muitas vezes eles caem de um penhasco, mas ele cai lá embaixo e não tem mais como morrer. Olha como é a vida. Nós estamos aqui, lutamos. Eu estou doente, eu vou procurar um médico porque eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero ter vida. Eu quero ter alegria. Eu quero conversar com os meus amigos. Eu quero tocar no coro. Eu quero fazer parte de alguma coisa nesta terra. E eu quero a vida. Luto pela vida. Mas quando o espírito ele deixa o corpo, que ele está separado de Deus, vagando neste mundo, olha o que acontece. O inverso. Ele luta para a morte. Ele quer morrer. Ele quer deixar de existir porque o sofrimento é muito grande. É intenso. E ele quer morrer e não pode mais morrer. Porque o espírito não morre. Então, irmãos, são estas coisas que precisam ser refletidas por esta igreja, por este povo. E naturalmente fazer valer, irmãos, esses frutos gloriosos que Deus colocou em nosso coração. Que são os frutos do amor, são os frutos da bondade, são os frutos da misericórdia, são os frutos do perdão, são os frutos da caridade. É por isso que nós temos que lutar. E é justamente por todas estas coisas, irmãos, que esta igreja, em toda a sua vida, sempre lutou pela santificação deste povo. Porque não é fácil uma vida no espírito separada de Deus. Nós não temos ideia do que é. Eu me lembro que uma vez um dos meus colegas me contou que estava saindo da igreja e o santo irmão Aldo resolveu dar uma carona para ele. E na estrada o santo irmão Aldo lhe disse: se o mundo soubesse o que é o inferno, não era do jeito que é. Era bem diferente. Tamanho o sofrimento de um espírito, irmão, separado de Deus, na vida espiritual. Porque muitas vezes existem as pessoas que estão separadas de Deus no mundo, mas ele tem uma oportunidade de se regenerar. Muitas vezes a dor que nós sentimos aqui nesta terra, ela surge de tal forma que chega um momento que o espírito ele é obrigado a sair do corpo, e se ele está com Deus, ele vai viver na eternidade. Ele vai ter uma alegria eterna. Mas a pessoa que está separada de Deus, irmãos, a situação é muito diferente. E é justamente por essa razão, irmãos, que nós temos que observar com muito carinho esse tema que veio para nós hoje. Porque todas estas coisas, esse desrespeito, irmãos, ao nosso semelhante, esse desrespeito, irmãos, aos nossos irmãos, à nossa família, é muito perigoso. Isso pode fazer com que nós fiquemos por aí, muitas vezes lutando pela morte, porque a partir de então já não é mais lutando pela vida, mas querendo a morte, porque não aguenta mais o sofrimento. Então é isso que nós temos que observar. É exatamente por uma vida feliz, uma vida boa, que nós temos que lutar, para que no momento mais crucial de nossa vida, quando deixarmos a vida material para viver em outra dimensão, nós passamos para o outro lado, irmãos, com alegria, com satisfação, tendo a certeza que alguém do reino do nosso Pai veio nos buscar. Olha que coisa legal, que maravilha. E esta igreja, irmãos, ela tem garantido isto a este povo. Ela tem garantido isto a estes irmãos. E
Tudo aqui é notório, porque quem está nesta igreja desde o seu início, ou quem entrou faz pouco tempo, tem notado a forma como esta igreja, irmãos, ela prepara o seu povo para ir morar com Deus. Não é simplesmente dizendo ao nosso povo que o sacrifício de Jesus pagou os nossos pecados e que nós não devemos mais fazer nada. Não. Além do sacrifício de Jesus, veio para nós, irmãos, o evangelho eterno. Um evangelho, irmãos, que ornamenta o reino dos céus. O próprio Deus vive em prol deste evangelho de Cristo. Os anjos e santos do nosso Deus vivem em prol desse evangelho de Cristo no reino dos céus. E ele veio de lá. Assim como veio para gerações passadas, através dos enviados de Deus. Hoje, através do Consolador, a nossa querida e santa avó Rosa. Através do nosso querido e santo irmão Aldo, esse evangelho de Cristo, que é vivido no reino dos céus, veio estar nesta igreja, à nossa disposição e à disposição desta humanidade. E uma vez que esse evangelho de Cristo, irmãos, já faz parte da nossa vida, o que nós devemos fazer? Naturalmente, irmãos, lutar para que este Espírito, para que este segundo homem que está dentro de nós, ele tenha sempre alegria e tenha certeza, irmãos, de que quando nós deixarmos o nosso corpo, ele regressará definitivamente para o seu lugar de origem. Quantos exemplos nós temos, irmãos, de pessoas que nos mostram que realmente é assim. Podemos imaginar, irmãos, aquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi jejuar pelos 40 dias, naquele deserto. Quantas tentações se aproximaram de Jesus. E em nenhum momento aquelas tentações atravessou a mente de Jesus para atingir o Espírito, porque ele não deixou. Ele não deixou, com todo o poder que ele tinha. Quantos foram os pensamentos? Muitos dizem que o inimigo estava lá conversando com Jesus. Não, irmãos. Da mesma forma que nós pensamos aqueles pensamentos que muitas vezes quer invadir a nossa alma, quer invadir a nossa mente, para atingir o nosso espírito, aconteceu com Jesus também, mas ele não deu ouvido. E quando aquele pensamento veio para dizer que ele tinha todo o poder e que ele podia fazer daquelas pedras pão e encher a barriga, ele disse: nem só de pão vive o homem. Eu vou viver aqui, cumprir o mandamento de meu Pai. E isso ele fez. E outras tentações que vieram até Jesus, tentando ferir o Espírito de Cristo, tentando tirar o Espírito de Cristo, irmãos, do paraíso que ele estava. Mas Jesus Cristo não deu essa oportunidade para o inimigo de nossas almas. E ele não deu esta oportunidade para o inimigo de nossas almas para dizer que nós também, quando estes pensamentos surgirem na nossa vida, seja ele de falar mal de alguém, seja ele de cometer algum pecado, seja ele qual for, nós dissermos: eu tenho uma responsabilidade com Deus, e eu tenho o bem mais precioso que está dentro de mim, que deseja regressar ao seu lugar de origem e viver eternamente, que somos nós mesmos, que vamos sentir a alegria da felicidade eterna, mas se não tomarmos cuidado, vamos sentir a tortura de uma condenação eterna também. E é justamente isso que nós temos que avaliar neste momento. O que é melhor para nós? Se vale a pena, irmãos, a gente lutar por esse paraíso divino. Se vale a pena a gente lutar por essa eternidade, para que ela faça parte de nossa vida, e nós iremos viver com Deus e os seus santos. Ou se é melhor, de repente, quem sabe, vou viver a vida que eu quero nesta terra. Não, irmãos, não vale a pena, não compensa. Esta igreja, ela sempre ensinou que não vale a pena, que não compensa. E o que esta igreja fala, o que esta igreja ensina, é sempre para o nosso bem, é sempre para a nossa felicidade. E bem-aventurado e feliz é aquele que acredita, que confia, que crê, irmãos, nos ensinos desta igreja. São pessoas que jamais elas irão se arrepender. Então, irmãos, vivamos assim, com este conceito de vida perfeito, à altura daquilo que Deus, o nosso Pai, merece. Porque nós estamos nesta terra
representando o nosso Deus, representando o reino do nosso Pai. Vejam o que Jesus disse quando ele iniciou o ministério: o reino dos céus está entre vocês. Quem estava ali era Jesus, representando o reino do Pai. E se Jesus estava ali representando o reino de Deus, nós como filhos de Deus não somos diferentes. Somos o reino dos céus na terra. E como reino dos céus, naturalmente, temos que representar este reino com maestria, com classe, irmãos. E jamais deixar qualquer sentimento de ingratidão, de ofensa, de maldade invadir o nosso espírito. E expulsar esse espírito do paraíso de Deus, que é a nossa própria vida, é o nosso coração, são os nossos bons pensamentos que caracteriza, irmãos, este paraíso e que dá garantia do nosso espírito estar seguro e ter a certeza de um dia voltar para a sua eternidade. Irmãos, que a Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo abençoe a todos. Peço que reflitam muito nessa mensagem, que reflitam cada um na sua responsabilidade de guardar esse bem mais precioso que nós temos e entender que vale a pena guardar. Porque o dia que nós estivermos no reino dos céus, irão entender o quanto foi valiosa as nossas mensagens, os nossos conselhos para o seu bem e para a sua felicidade eterna. Amém. Vamos ouvir ainda, irmãos, mais um hino pelo coral que tem como título Escolha Certa. Desde tempos memoriais, batalhas vêm sendo travadas contra as forças do mal, que se levantam contra o povo de Deus. Mas em todas as épocas, a vitória sempre foi de Deus e seus seguidores. Foi assim na era de Abraão, Santo Elias, Moisés e do profeta Daniel. Foi assim com Jesus, que venceu uma batalha à época, a maior arma do mal, a morte. E nos dias de hoje, uma última batalha vem sendo travada. E por ser a última, é a mais difícil. Porém Deus, o seu divino Espírito Santo, Jesus, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, juntos com o irmão Aldo, estão lado a lado desta Santa Igreja Apostólica, para ajudar a vencer as lutas de cada dia, até a vitória final. Avante, Igreja Apostólica, sem nada temer, confiantes nesses santos poderosos, sempre unidos, venceremos. Vou relembrar a história de um povo de outrora que viveu uma grande glória. O Messias que a terra descia, viram sua grande luz, ouviram que pregava Jesus, em suas vidas haveria uma grande mudança. Era só ter confiança, rejeitaram então a luz, ou pregaram em uma cruz. Estou relembrando essa história, pois vivo Jesus está, seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz.
história, pois vivo Jesus está. Seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, novo caminho traçado. O Consolador foi enviado. A promessa do passado, nova oportunidade, hoje está sendo dada. Irmãos, assim chegamos ao final de nossa reunião e eu quero carinhosamente agradecer a todos os nossos componentes do coral, começando pelos regentes, os músicos, os coristas, enfim. Obrigado pelo abrilhantamento da nossa reunião e o carinho que sei que cada um tem por esse trabalho, por este ministério. Agradeço carinhosamente também as nossas diaconisas, os nossos obreiros que nos ajudaram aí no ornamento desta reunião. Também os meus colegas de ministérios, pastores presentes, muito obrigado pelo carinho, pela participação e pelo apoio dado aí à nossa reunião. Enfim, todos os membros, a nossa visitante que está aqui pela primeira vez, e os nossos internautas da mesma forma. Recebam o nosso abraço fraternal. Vamos finalizar a nossa reunião, irmãos, com uma oração, pedindo por gentileza os que estão assentados para que se coloquem em pé. Ainda em tempo, peço que curvem suas cabeças, com suas mãos levantadas aos céus. Oremos.
Bondoso e Santíssimo Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador. Chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos de alegria, momentos de prazer, com a presença de anjos e santos que foram designados dos céus para conosco estar. E tudo isso fruto do teu grande amor, porque sempre apoiou tua geração nesta terra, e esta igreja é a tua geração nestes dias, porque é a igreja que foi formada pelo Espírito Consolador da promessa de Jesus e o profeta dos tempos da regeneração, o nosso querido e santo irmão Aldo, que nos ensinou o valor precioso e glorioso que tem os santos de Deus no reino celestial, e que o sacrifício de nosso Senhor Jesus não teria sentido se não fosse a formação de santos para o reino dos céus. E é justamente por essa razão que nós cremos que eles têm vida e estão com Deus na região celestial. A semelhança de Maria Santíssima, que muito colaborou com a vinda preciosa e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda com a sua obra aqui nesta terra, perdoando os malfeitores, perdoando aqueles que faziam maldade com o seu filho, o que da mesma forma faziam com ela também, mas com o coração de mãe, reconhecendo que todos aqueles um dia haveriam de lhes reconhecer como mãe celestial, da mesma forma que o seu filho, ela também perdoou. E é justamente por essa razão que nós a temos como nossa mãe e a adoramos do profundo do nosso coração, a semelhança do que adoramos a nossa querida e santa avó, porque em nossos dias nos criou para o reino dos céus, nos preparou para sermos vistos por Deus com bons olhos e por Jesus também com alegria. Por isso, santa avó querida, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, e ao nosso querido e santo irmão Aldo da mesma forma. Rogo por estes cujos nomes estão representados nesta caixa de oração. Santa Avó Rosa, querido e santo irmão Aldo, eles conhecem o grande poder que o Senhor tem, que Jesus te deu, assim como também o nosso Pai te deu. Peço que o Senhor as conceda aquilo que estão te pedindo. Eu não tenho conhecimento pelo fato de não ter o dom de onisciência, mas o Senhor, como anjo de Deus, sabe a necessidade de cada um. E é justamente por essa razão que peço ao Senhor que atenda e que dê aquilo que eles estão merecendo. Também despede a todos esses meus irmãos com a tua paz. A bênção de Deus, de Jesus, Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e a tua própria bênção esteja conosco para toda a eternidade. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o nosso querido Primaz vos abençoe. Muito obrigado. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.